Irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, que alegria podermos mais uma vez nos encontrar neste canal para lermos e meditarmos a palavra de Deus proclamada na liturgia deste dia. Neste tempo quaresmal, tempo favorável para reorientarmos os nossos pensamentos, palavras e ações para Deus, a primeira leitura de hoje, um trecho do livro de Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 10, nos transmite a bonita experiência de conversão vivida pelo povo de Nínive. Certamente o reconhecimento das faltas cometidas e as atitudes de arrependimento expressas no texto por meio de sinais externos, sacos, cinzas, estes gestos devem inspirar o nosso caminho de conversão, a fim de que nos afastemos do caminho da maldade e da violência e construamos ambientes de amizade e respeito, nos quais as barreiras são desfeitas. Antes de adentrarmos na leitura e meditação do texto propriamente dito, é importante ressaltar a natureza do relato que se faz neste livro de Jonas, que tem como das personagens principais um profeta, Jonas de Amitai, a quem Deus confia missões que lhe desagradam. Este profeta é muitas vezes identificado ao profeta Jonas, do livro dos Reis, no capítulo 14, profeta do Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão II. No entanto, o que é importante no relato não é reconstruir a vida do profeta ou os fatos históricos da vida de alguém, mas transmitir a mensagem de um Deus todo-poderoso, Deus dos céus, aquele que fez o mar e a terra firme, mas que é cheio de misericórdia. Assim, a própria natureza do livro, o seu gênero literário, que parece ser uma espécie de conto edificante, nos convida a lê-lo não com a curiosidade dos fatos históricos, mas sim atentos ao significado da mensagem, para que tenhamos uma verdadeira imagem de Deus. É neste sentido que a leitura do livro de Jonas nos faz ver uma história cômica, dado as peripécias de Jonas, que tenta fugir de Deus, e o livro nos retrata a relação de Jonas com este Deus, uma relação que chega a ser até engraçada, dado a fuga do profeta diante da palavra de Deus que lhe é dirigida. Porém, além destes artifícios literários que servem para prender a atenção dos leitores, o grande objetivo dos relatos contidos no livro de Jonas é gerar a compreensão de um Deus capaz de voltar atrás de sua ira. Basta que qualquer pessoa volte o seu olhar, seu coração, suas atitudes para ele. E não importa de qual povo, raça, nação esta pessoa pertença, Deus acolhe a sua expressão de conversão. O texto proclamado na liturgia refere-se ao segundo chamado que Deus faz ao profeta Jonas. Do primeiro chamado, Jonas tentou escapar e foi para as profundezas da entranha de um peixe, maneira simbólica de afirmar que Jonas não pode furtar-se à sua missão. Por isso, o peixe cospe Jonas em terra firme, provavelmente nos arredores de Nínive, para que proclame aos ninivitas a necessidade de conversão. Ora, anunciar a conversão a este povo era de fato um desafio diante do qual qualquer profeta gostaria de escapar, pois Nínive, capital do Império Assírio, era símbolo da opressão e da guerra, da violência e da morte. Mais uma vez, não se trata de saber se historicamente tal fato existiu ou não, mas de crescer na compreensão de que Deus quer que todos se voltem para Ele, até o mais violento e mortal dos povos. Sem ter como fugir desta missão, Jonas anuncia aos ninivitas a sua destruição dentro de 40 dias. O leitor logo se apercebe que o número 40 é significativo e relembra o tempo do deserto, do encontro e convivência com Deus. Assim, um povo estrangeiro, símbolo de violência e de morte, viverá, também de maneira simbólica, a mesma experiência do povo de Israel, de encontro com Deus e de conversão. 40 dias dentro dos quais este povo, os ninivitas, estrangeiros, demonstrarão arrependimento e o desejo de voltar-se para o Senhor.
Assim, desde o rei, categoria mais importante da sociedade, até os animais, todos, diz o texto, invocarão o Senhor com força, expressão sincera de arrependimento. Afastar-se-ão do mal, orientarão seu caminho para Deus. O relato surpreende o leitor, pois se conclui assim: Deus se arrependeu do mal que prometera fazer contra os ninivitas e não fez. Surpreendentemente no relato, o próprio Deus vive uma experiência que nós poderíamos chamar de conversão, de arrependimento. Deus, para melhor demonstrar o seu amor a todos, arrepende-se do mal que prometera fazer. Assim, se exageradamente o autor do livro nos diz que a cidade de Nínive era tão grandiosa que seriam necessários 3 dias para percorrê-la, exageradamente o autor nos transmite uma teologia a partir da qual Deus arrepende-se do mal que prometera fazer, pois o coração divino não resiste ao arrependimento humano. A grandiosidade da maldade dos ninivitas não é superior à grandiosidade da misericórdia de Deus. É neste sentido que, anos depois, dirá São Paulo à comunidade de Roma, ao refletir sobre a justificação por meio de Jesus Cristo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não será, irmãos e irmãs, isso o centro da mensagem da Quaresma que estamos celebrando? Boa meditação a todos.